Capítulo 4. Compreendendo Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmos 34 e 8. Foi o cônego Holmes da Índia quem, há mais de 25 anos, chamou a atenção para o caráter inferencial da fé média do homem em Deus. Para a maioria das pessoas, Deus é uma inferência, não uma realidade. Ele é uma dedução a partir de evidências que elas consideram adequadas, mas permanece pessoalmente desconhecido do indivíduo. Ele deve existir, dizem elas. Portanto, cremos que ele é. Outros nem chegam tão longe. Conhecem-no apenas por ouvir dizer. Nunca se deram ao trabalho de pensar no assunto por si mesmos, mas ouviram falar dele de outros e colocaram a crença nele no fundo da mente, junto com vários outros fragmentos que compõem o seu credo total. Para muitos outros, Deus é apenas um ideal, outro nome para a bondade, a beleza ou a verdade. Ou ele é a lei, ou a vida, ou o impulso criativo por trás dos fenômenos da existência. Essas noções sobre Deus são muitas e variadas, mas todos os que as sustentam têm uma coisa em comum. Não conhecem Deus em experiência pessoal. A possibilidade de um conhecimento íntimo com Ele nunca lhes entrou na mente. Embora admitam sua existência, não o consideram conhecível no sentido em que conhecemos coisas ou pessoas. Os cristãos, é claro, vão um pouco além disso, pelo menos em teoria. O seu credo os obriga a crer na personalidade de Deus, e eles foram ensinados a orar: Pai nosso, que estás no céu. Ora, personalidade e paternidade trazem consigo a ideia da possibilidade de um conhecimento pessoal. Isso é admitido, digo eu, em teoria. Mas, para milhões de cristãos, Deus não é mais real do que é para o não cristão. Eles passam pela vida tentando amar um ideal e ser leais a um mero princípio. Contra toda essa nebulosidade vaga, ergue-se a clara doutrina das Escrituras de que Deus pode ser conhecido em experiência pessoal. Uma personalidade amorosa domina a Bíblia, caminhando entre as árvores do jardim e exalando fragrância sobre cada cena. Sempre uma pessoa viva está presente, falando, suplicando, amando, trabalhando e manifestando-se sempre que e onde quer que o seu povo tenha a receptividade necessária para receber a manifestação. A Bíblia assume como fato evidente por si mesmo que os homens podem conhecer Deus com pelo menos o mesmo grau de imediatidade com que conhecem qualquer outra pessoa ou coisa que entre no campo da sua experiência. Os mesmos termos são usados para expressar o conhecimento de Deus, que são usados para expressar o conhecimento das coisas físicas. Provai e vede que o Senhor é bom. Todas as tuas vestes exalam mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Salmos 34:8, Salmos 45:8, João 10:27, Mateus 5:8. Esses são apenas 4 de incontáveis passagens da palavra de Deus. E mais importante do que qualquer texto de prova é o fato de que toda a ênfase das Escrituras aponta para essa crença. O que pode significar tudo isso, senão que temos em nossos corações órgãos pelos quais podemos conhecer Deus tão certamente como conhecemos as coisas materiais, por meio dos nossos 5 sentidos familiares? Nós apreendemos o mundo físico exercitando as faculdades que nos foram dadas para esse fim, e possuímos faculdades espirituais pelas quais podemos conhecer Deus e o mundo espiritual, se obedecermos ao impulso do Espírito e começarmos a usá-las. Que uma obra salvadora deve primeiro ser feita no coração é algo dado por certo aqui. As faculdades espirituais do homem não regenerado jazem adormecidas em sua natureza, sem uso, e para todos os efeitos, mortas. Esse é o golpe que o pecado desferiu sobre nós. Elas podem ser vivificadas novamente para a vida ativa pela operação do Espírito Santo na regeneração. Isso é um dos benefícios imensuráveis que nos vem por meio da obra expiatória de Cristo na cruz. Mas os próprios filhos resgatados de Deus,
Por que conhecem tão pouco daquela comunhão consciente e habitual com Deus que as Escrituras parecem oferecer? A resposta é a nossa incredulidade crônica. A fé habilita o nosso sentido espiritual a funcionar. Onde a fé é defeituosa, o resultado será insensibilidade interior e dormência para com as coisas espirituais. Essa é a condição de um grande número de cristãos hoje. Não é necessária prova para apoiar essa afirmação. Basta conversarmos com o primeiro cristão que encontrarmos, ou entrarmos na primeira igreja que encontrarmos aberta, para obter toda a prova de que precisamos. Um reino espiritual jaz ao nosso redor, cercando-nos, abraçando-nos, totalmente ao alcance dos nossos seres interiores, esperando que o reconheçamos. O próprio Deus está aqui, esperando a nossa resposta à sua presença. Este mundo eterno se tornará vivo para nós no momento em que começarmos a contar com a sua realidade. Acabo de usar duas palavras que exigem definição. Ou, se a definição for impossível, devo pelo menos deixar claro o que quero dizer ao usá-las. São as palavras contar com, recon, e realidade. O que quero dizer com realidade? Quero dizer aquilo que tem existência, independente de qualquer ideia que a mente possa ter a respeito, e que existiria mesmo que não houvesse mente alguma para entreter um pensamento sobre ele. Aquilo que é real tem ser em si mesmo. Não depende do observador para a sua validade. Estou ciente de que há aqueles que gostam de zombar da ideia simples que o homem comum tem da realidade. São os idealistas que tecem provas sem fim de que nada é real fora da mente. São os relativistas que gostam de mostrar que não há pontos fixos no universo, a partir dos quais possamos medir qualquer coisa. Eles sorriem para nós de seus altos picos intelectuais e nos rotulam com o termo pejorativo de absolutista. O cristão não se deixa abalar por esse desprezo. Ele pode sorrir de volta, pois sabe que só existe um que é absoluto, e esse é Deus. Mas sabe também que o absoluto criou este mundo para uso do homem, e que, embora nada seja fixo ou real, no sentido último, o sentido aplicado a Deus, para todos os propósitos da vida humana, nos é permitido agir como se houvesse. E todo homem age assim, exceto os mentalmente enfermos. Os idealistas e relativistas não são mentalmente doentes. Eles provam sua sanidade vivendo suas vidas de acordo com as mesmas noções de realidade que teoricamente repudiam e contando com os pontos fixos que provam não existir. Poderiam ganhar muito mais respeito por suas ideias se estivessem dispostos a viver por elas. Mas isso eles evitam cuidadosamente. Suas ideias são profundas na mente, não na vida. Onde a vida os toca, eles abandonam suas teorias e vivem como os outros homens. O cristão é sincero demais para brincar com ideias por si mesmas. Ele não sente prazer em tecer teias de aranha para exibição. Todas as suas crenças são práticas. Elas estão engrenadas em sua vida. Por elas ele vive ou morre, fica de pé ou cai, para este mundo e para toda a eternidade. Do homem insincero, ele se afasta. O homem simples e sincero sabe que o mundo é real. Ele o encontra aqui quando desperta para a consciência e sabe que não o pensou para a existência. Ele estava aqui esperando por ele quando chegou e sabe que quando se preparar para deixar esta cena terrena, ainda estará aqui para se despedir dele. Pela profunda sabedoria da vida, ele é mais sábio que 1000 homens que duvidam. Ele pisa na terra e sente o vento e a chuva no rosto, e sabe que são reais. Vê o sol de dia e as estrelas à noite. Vê o relâmpago quente saindo da nuvem escura de trovão. Ouve os sons da natureza e os gritos de alegria e dor humanas. Sabe que tudo isso é real. Deita-se na terra fresca à noite e não teme que ela se revele ilusória ou falhe com ele enquanto dorme. Pela manhã, o chão firme estará sob ele, o céu azul acima
e as rochas e árvores ao redor, como quando fechou os olhos na noite anterior. Assim, ele vive e se regozija em um mundo de realidade. Com os seus 5 sentidos, ele se relaciona com este mundo real. Todas as coisas necessárias à sua existência física, ele as apreende pelas faculdades com que foi equipado pelo Deus que o criou e o colocou em um mundo como este. Agora, pela nossa definição, Deus também é real. Ele é real no sentido absoluto e final, em que nada mais o é. Toda outra realidade depende dele. A grande realidade é Deus, que é o autor daquela realidade inferior e dependente que compõe a soma das coisas criadas, incluindo nós mesmos. Deus tem existência objetiva, independente e separada de qualquer noção que possamos ter a respeito dele. O coração que adora não cria o seu objeto. Ele o encontra aqui, quando desperta do seu sono moral, na manhã da regeneração. Outra palavra que deve ser esclarecida é contar com, recon. Isso não significa visualizar ou imaginar. A imaginação não é fé. As duas não são apenas diferentes, mas estão em oposição direta uma à outra. A imaginação projeta imagens irreais da mente e procura ligar a realidade a elas. A fé não cria nada, ela simplesmente conta com aquilo que já está lá. Deus e o mundo espiritual são reais. Podemos contar com eles com tanta certeza quanto contamos com o mundo familiar ao nosso redor. As coisas espirituais estão lá, ou melhor, aqui, convidando nossa atenção e desafiando nossa confiança. O nosso problema é que estabelecemos maus hábitos de pensamento. Habitualmente pensamos no mundo visível como real e duvidamos da realidade de qualquer outro. Não negamos a existência do mundo espiritual, mas duvidamos que ele seja real no sentido aceito da palavra. O mundo dos sentidos invade nossa atenção dia e noite durante toda a nossa vida. Ele é clamoroso, insistente e autoevidente. Não apela para a nossa fé. Está aqui, agredindo os nossos 5 sentidos, exigindo ser aceito como real e final. Mas o pecado obscureceu tanto as lentes dos nossos corações que não conseguimos ver aquela outra realidade, a cidade de Deus, brilhando ao nosso redor. O mundo dos sentidos triunfa. O visível se torna inimigo do invisível, o temporal do eterno. Essa é a maldição herdada por cada membro da trágica raça de Adão. Na raiz da vida cristã está a crença no invisível. O objeto da fé do cristão é a realidade invisível. O nosso pensamento não corrigido, influenciado pela cegueira dos nossos corações naturais e pela onipresença intrusiva das coisas visíveis, tende a estabelecer um contraste entre o espiritual e o real. Mas, na verdade, tal contraste não existe. A antítese está em outro lugar, entre o real e o imaginário, entre o espiritual e o material, entre o temporal e o eterno. Mas entre o espiritual e o real, nunca. O espiritual é real. Se quisermos subir para aquela região de luz e poder que claramente nos chama através das escrituras da verdade, devemos quebrar o mau hábito de ignorar o espiritual. Devemos transferir o nosso interesse do visto para o não visto, pois a grande realidade invisível é Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Isso é básico na vida de fé. Dali podemos subir a alturas ilimitadas. Credes em Deus, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, crede também em mim. Sem o primeiro não pode haver o segundo. Se realmente queremos seguir a Deus, devemos buscar ser de outro mundo. Digo isso sabendo bem que essa expressão tem sido usada com desprezo pelos filhos deste mundo e aplicada ao cristão como um distintivo de reprovação. Que assim seja. Todo homem deve escolher o seu mundo. Se nós, que seguimos a Cristo, com todos os fatos diante de nós e sabendo o que estamos fazendo, deliberadamente escolhemos o reino de Deus,
como nossa esfera de interesse, não vejo razão para que alguém objete. Se perdermos com isso, a perda é nossa. Se ganharmos, não roubamos ninguém. O outro mundo, que é objeto do desprezo deste mundo e tema da canção zombeteira do bêbado, é o nosso alvo cuidadosamente escolhido e o objeto do nosso mais santo anseio. Mas devemos evitar o erro comum de empurrar o outro mundo para o futuro. Ele não é futuro, mas presente. Ele é paralelo ao nosso mundo físico familiar, e as portas entre os dois mundos estão abertas. Mas chegastes, diz o escritor aos Hebreus, e o tempo verbal é claramente presente. Ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Todas essas coisas são contrastadas com o monte que se podia tocar, e o som da trombeta e a voz das palavras que se podiam ouvir. Não poderíamos concluir com segurança que, assim como as realidades do Monte Sinai foram apreendidas pelos sentidos, as realidades do Monte Sião devem ser apreendidas pela alma? E isso não por qualquer truque da imaginação, mas em plena realidade. A alma tem olhos com os quais ver e ouvidos com os quais ouvir. Embora fracos por longo desuso, pelo toque vivificante de Cristo, eles estão vivos agora e capazes da visão mais aguda e da audição mais sensível. À medida que começamos a focalizar em Deus, as coisas do Espírito tomarão forma diante dos nossos olhos interiores. A obediência à palavra de Cristo trará uma revelação interior da divindade. Ela dará uma percepção aguda, capacitando-nos a ver a Deus, como é prometido aos puros de coração. Oração. Ó Deus, vivifica para a vida todo o poder dentro de mim, para que eu possa lançar mão das coisas eternas. Abre os meus olhos para que eu veja. Dá-me percepção espiritual aguda. Capacita-me a provar a Ti e saber que Tu és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena jamais foi. Amém.